Não adianta você ter riqueza e ficar acumulando a riqueza para você e não distribuir a sua riqueza para aqueles que realmente precisam. Então você que acumula riqueza, achando que está fazendo grande negócio, você está acumulando a riqueza em prol de si próprio. Eu e Mival não tem riqueza, mas eu aprendi a distribuir o que eu tenho para as pessoas. E tudo que eu tinha acabou eu distribuindo. E aí o que eu fiz? Fui buscar com quem tem para mim poder continuar distribuindo a minha riqueza para as pessoas. Qual é a riqueza que o Emival tem? Só boa vontade de fazer o bem, sem olhar quem, é o que está escrito. Enquanto eu puder, eu vou buscar com os ricos o dinheiro através da associação para continuar distribuindo através do karatê, do balé e da yoga para a minha população de Sobradinho 1 e 2. Quem me entender, eu vou ficar muito feliz. E quem não entender, não tem problema, que as pessoas são desconfiadas, porque eu também sempre desconfiei de tudo, mas estou feliz de poder contribuir com as pessoas mesmo sem ter nada. O pouco que eu consigo, eu distribuo com as pessoas a meu redor. Estou tentando fazer aquilo que Cristo falou. Larga, pega a sua riqueza e dá para os pobres. E aí você pode me seguir. Hoje eu estou aqui pensando naquela palavra que Cristo disse há muitos anos, que demorei muito para aprender o significado daquela palavra. Quando o rico chegou e falou para ele: o que eu tenho que fazer para te seguir? E ele disse: pega toda a sua riqueza e distribui para os pobres. E aí você pode me seguir. Quando Judas chegou com aquela sacolinha cheia de dinheiro e disse: olha, Jesus, o tanto de dinheiro que eu consegui. E ele disse: eu não mandei você pedir dinheiro para ninguém. Eu pedi para trazer homens de bem para me falar da palavra do meu Pai. E Judas não entendeu nada, pegou aquele dinheiro, saiu nervoso e jogou na beira do córrego e as lavadeiras saiu catando. E eu também não entendia porque ele disse: eu não preciso de dinheiro, eu preciso de pessoas para me falar da palavra do meu Pai. Eu também não entendi muitos anos, mas agora que eu comecei a aprender e entender o que ele quis dizer naquela época. Porque ele fala, mas ele não explica. Ele deixa você pensar. Você pode pensar por o bem e eu pode pensar para o mal. E agora que eu vim entender.
fazendo esse trabalho social que eu faço aqui através da associação, eu acabei com tudo que tinha, doando as coisas que eu tinha para as pessoas. Minha mulher reclamou, meus filhos reclamam, mas agora, depois de muitos anos fazendo esse trabalho, é que eu fui entender. O dinheiro acabou. Então, através da associação, eu busco dinheiro com os ricos para poder continuar fazendo doação do balé, do karatê, da yoga, de um lanche. E aí Deus mostrou para mim, ó, você não está acumulando riqueza. Você está pegando tudo que tem e doando para as pessoas. É aquela palavra que eu falei para o rico. Não adianta você acumular riquezas. Quanto mais você acumula riqueza, você tem um sócio e você nem percebe que é o próprio governo em qualquer país. Todas as vezes que você deixar de pagar o IPTU, o IPVA, você vai ficar devendo ao governo, que é o seu sócio. Só que ele não avisa para você que é seu sócio. Ele só avisa quando você passa a dever. Você não vê, tem pessoas milionárias devendo milhões para o governo? Então, ele é sócio seu e você não sabe. Quanto mais riqueza você acumula, mais você deve. Então é aquela palavra que ele disse. Eu não entendi a vida inteira sem entender o que ele quis dizer. E assim tem milhões de pessoas hoje que acumulam muita riqueza, dá briga entre a família por causa da riqueza e acaba sobrando tudo para o governo. Por quê? As pessoas vão acumulando. Eles ficam em competição um com o outro, quem tem mais, quem... E isso tudo é ilusão. Foi o que eu fui entender através daquela palavra. Quando ele falou para o rico, pega a sua riqueza e dá para os pobres. Eu não pedi dinheiro para ninguém. Pega esse dinheiro e dá para as pessoas. Eu não preciso de dinheiro. Eu passei 70 anos para entender essa palavra. Agora que eu vim entender. Quando você dá um copo d'água e não reclama, quando a pessoa te pede, você está doando o que tem. Quando você dá um prato de comida, sem reclamar, você está doando o que você tem para as pessoas. Não deixa para doar para as pessoas a sua vida quando dá uma enchente, quando milhões de pessoas ficam desabrigadas. Aí você quer ajudar para sair na mídia que você ajudou. Não. Ajuda a sua vida inteira. Procura doar. Quando você faz uma criança sorrir, uma simples doação, um lanche, uma comida que eles gostam, eles ficam felizes e você fica muito mais feliz, porque o sorriso de uma criança é o sorriso de Deus. Quando você mata a fome de alguém, você está doando o que você tem e está deixando aquelas pessoas felizes. Você está vendo o sorriso de Deus diante de você, porque você fez o bem. Então essa palavra, quando Cristo disse, agora que eu fui entender, que as pessoas têm mania de dizer, mas eu vou doar o quê? Eu não tenho nada para doar. Doa o pouco que você tem, sem olhar a quem.
Não importa se ele é um ladrão, se ele é um assassino, se ele é uma pessoa jogada na rua, não importa. Importante que você fez aquela pessoa ficar feliz e você sentiu uma satisfação enorme de ter feito uma pessoa sorrir novamente. Você enxugar as lágrimas de alguém, você já está fazendo uma grande doação. Uma grande doação de amor. É isso que Cristo quis dizer com aquela palavra, quando ele falou para o rico e falou para Judas. Então aí agora, depois de 70 anos de vida, que o Emival foi entender o que ele quis dizer com aquela palavra. Doa tudo que você tem. Aí você olha para um lado e para o outro e diz, eu não tenho nada, como é que eu vou doar? Doa o seu carinho, doa o seu amor. Aprenda a ouvir as pessoas. Aprenda a ouvir as crianças. Ele sempre, na hora que eu estou em dificuldade, quando eu reclamo, ele sempre mostra para mim, olha para a cruz. E eu demorei a entender o significado da cruz. Porque eu aprendi nas religiões que ele morreu por nós. E eu sempre questionei isso. Como assim ele morreu por nós? Ah, por causa dos nossos pecados. Nós continuamos pecando. Nós continuamos blasfemando em nome dele. Porque cada um entende a palavra dele do jeito que quer. Cada um entende do jeito que quer a palavra e segue. Se ele está certo ou errado, não importa. Importa que ele está falando em nome de Deus. É assim que todo mundo segue Deus hoje. Quando ele disse que era o Filho de Deus, naquela época, primeiro que se manifestou contra ele foi a igreja. A igreja que pediu para que Pôncio Pilato tomasse uma providência, que ele estava blasfemando em nome de Deus. E foi por isso que ele foi preso e foi massacrado e humilhado pelos próprios filhos. E o que hoje as igrejas fazem? Coloca o nome dele, a cruz dele dentro da igreja, fala em nome dele, fala bonito em nome dele, muito bonito. Chega a emocionar a gente. Mas ganha milhões de dinheiro em cima da palavra de Deus. Completamente o contrário do que ele falou. Ele falou, pega a sua riqueza e dá para os pobres. Agora entendeu por que tem milhões de milionários e milhões de pobres, de pessoas passando fome, de pessoas morrendo na guerra, porque as pessoas não distribuem a sua riqueza direito para as pessoas. Se você doasse tudo que tem para as pessoas, não haveria fome na face da terra. Não haveria guerra na face da terra. Não haveria nada de mal. Nós estaríamos no paraíso eternamente. Mas todo dia você vê guerra num país aqui, fome, matando as crianças, matando os velhos, matando os jovens. Estão morrendo inocentemente, não sabe nem por que estão morrendo, só sabe que estão morrendo de fome e de sede. E falta tudo. Só quando acontece uma coisa daquela igual aconteceu no Rio Grande do Sul, é que todo mundo se une para poder fazer doação para as pessoas. Não, você tem que doar a sua vida inteira. Todos têm que fazer isso. Para que você esteja pelo menos um pouquinho dentro da palavra de Deus. Do que Cristo disse.
Pega a sua riqueza e dá para os pobres, distribui. Quando ele falou isso, ele não falou só para aquela pessoa rica da época. Ele não falou só para Judas, que ele não precisava de dinheiro. Ele falou para deixar uma lição aqui na face da terra. Não adianta você acumular riquezas. Não adianta você ser milionário. Quando a doença vem no seu corpo, os seus milhões não vai resolver. Você vai morrer e pronto. Foi isso que ele quis dizer. É igual aqui, ó, eu tento doar o pouquinho que eu tenho. Aí os pais chegam, ficam olhando assim para a associação. Aqui precisava de uma reforma, né? Aqui precisava de melhorar, né? As pessoas ficam falando, né? Eu falo, não, eu sei que tem que melhorar. Eu estou esperando eu ficar rico para mim fazer isso. A pessoa não entende que o pouquinho que eu consigo, eu estou distribuindo para ele. Eu estou distribuindo para o filho dele. Ele não entende isso. Ele acha que aqui está muito pobre, que está muito feio, que precisava melhorar isso aqui. É assim que todo mundo vê. Aí vão para as academias bonitas, né? E deixa de fazer aqui a aula de graça. Que eu vou lá nos ricos, busco dinheiro com os ricos, que eu falo aos deputados, né? Através de emendas. Eu pego o dinheiro com eles, dá um trabalho para pegar esse dinheiro. Que o governo para cobrar de você é bom, mas para ele te dar, mandar o dinheiro para você é difícil. Você tem que provar tudo e todos. Não pode estar inadimplente em nada. Até o dinheiro chegar aqui é uma grande luta. Aí você tenta distribuir para o karatê, com as crianças, dá um lanche, dá aula gratuita para eles. Tenta distribuir no balé, dá aula de graça para eles. Paga um professor para fazer. E você fica só administrando. Dá yoga para eles e todo mundo reclama, todo mundo fala que precisa disso, que falta aquilo. Aí foi que fez eu entender aquela palavra que Cristo disse. Pega a sua riqueza e dá para os pobres. Quando você dá um copo d'água, você matou a sede daquela pessoa. Quando você dá um prato de comida, você matou a fome daquela pessoa. Você está distribuindo tudo que você tem. Porque o que importa é o amor, o que importa é a boa vontade, é o carinho com as pessoas. Mesmo as pessoas reclamando, mesmo as pessoas desfazendo, mas você continua doando tudo que tem. Mas 100% da população, igual aconteceu comigo, e agora depois de 70 anos que eu fui aprender, que quando ele disse, pegue tudo que tem e dá para os pobres, para as pessoas, o que ele quis dizer é isso, que o mundo não precisa ter pessoas passando fome. Não precisa pessoas passar necessidade, se todos doar um pouquinho que tem. Porque quando você doa e ensina a pessoa, você está ajudando aquela pessoa a se levantar e erguer a sua caminhada. Você não está falando, nossa, você não precisa trabalhar, você não precisa fazer nada que eu vou te dar, não. Não é isso. O que ele quis dizer, deixar claro, eu vou te ajudar você se levantar e cuidar dos seus filhos, da sua família direito. Mas você tem que fazer a sua parte, é o que está escrito lá. Faça a sua parte que eu te ajudarei. Aí são poucas pessoas que entendem essas palavras. Eu demorei a entender, mas agora eu entendi.
quanto mais você fizer algo por alguém e não acumular, porque quando você acumula, você passa a dever o governo, que é o seu sócio. É aquilo que ele falou. Dai o que é de César. O que ele quis dizer? Não deva nada para César. Porque quando você deve César, você vai se tornar um fracassado. Porque nunca mais você vai se levantar na sua vida. Porque você tentou passar a perna em César. Você tentou sonegar para César e César não perdoa. Foi isso que ele quis dizer. Então não adianta você acumular riquezas. Doe tudo que você tem para não ter briga na família. Doe para quem realmente precisa. Você tem seus filhos, você doa. Não brigue com seus filhos, com seus netos por causa de dinheiro, por causa de bens. Não, doa. A parte, se você é muito milionário, muito rico, doe para os seus filhos. Cada um vai fazer aquilo que eles quiser fazer. E o restante você doe para as pessoas. Porque ninguém vai encostar em você só porque você é milionário, porque sabe que você não tem nada. É o que eu estou fazendo aqui. As pessoas estão sempre desfazendo de mim, porque chega e vê a associação pobre, está arrumadinha por dentro para receber as pessoas, mas por fora está feio. E as pessoas chegam, nossa, o trabalho até que é bom, né? Até que é de verdade, né? As aulas de verdade, gratuitamente, as roupas são de verdade. Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. E as pessoas percebem que realmente o trabalho está sendo feito. E eu estou doando de verdade, mas percebe que está carente, que está faltando isso, que está faltando. Sempre vai faltar alguma coisa. A nossa vida é assim. Quando você tem tudo na sua vida, aí vem uma doença e acaba com você. E muitas vezes até te mata. E aí não adiantou nada, porque você não doou a sua vida para as pessoas. Então, é isso, gente, aquela palavra que está lá escrito. Doe tudo, toda a sua riqueza. Doa tudo que você tem para as pessoas, sem olhar a quem. Se elas vão reconhecer, não importa. Importa que você fez o que você devia fazer. Para você entender aquela palavra. O que eu tenho que fazer para seguir vós? Pegue toda a sua riqueza e doa para os pobres. E aí você pode me seguir. Agora que o Emival foi entender aquela palavra. E assim é o pensamento do dia de hoje. Eu queria falar mais bonito, mas não é possível. É de improviso. Então só deu para falar até aqui. Muito obrigado quem ouvir. E quem entender. E se não entender também não tem problema. Importante que eu estou falando da doação de Cristo para todos.